Vamos então dar início a este webinar. É com muito entusiasmo que participamos neste webinar dedicado a um tema cada vez mais central no nosso dia a dia, a energia. Eu e o João representamos hoje a DECO numa pequena conversa sobre energia e as escolhas do dia a dia. E hoje, como Dia da Energia, não podíamos deixar passar a oportunidade de falar convosco sobre como é que as nossas escolhas diárias podem então ter um impacto real não só na fatura de eletricidade, mas também no nosso meio ambiente. Na DECO, acreditamos que é a partir da informação que os consumidores têm acesso que adotam as estratégias certas e que podem poupar dinheiro sem abdicar do conforto. Portanto, sabemos que que cada casa e cada família tem características próprias, diferentes consumos, e, portanto, João, quando falamos em medidas com maior investimento, muitos consumidores pensam que estas soluções não são apenas para quem tem casas novas ou quem tem muitas posses económicas. É verdade? O que é que dizes sobre esta temática dos grandes investimentos na energia? Exatamente, Madalena. Primeiro, realçar a mensagem que deixaste, que eu acho que é importantíssima. Cada consumidor é um consumidor, cada caso é um caso. E nós acreditamos na DEC exatamente nisso. É preciso fazer o perfil energético de cada consumidor e verificar para si qual é a solução que melhor se adapta. E isto leva-nos às questões dos grandes investimentos. Efetivamente, muitos consumidores têm, em termos de estrutura da sua habitação, a possibilidade, por exemplo, de colocar painéis, quer fotovoltaicos para a produção de eletricidade através do sol, quer painéis geotérmicos para a produção de água quente, que muito contribuiria para o aumento da eficiência energética do seu dia a dia, dos seus equipamentos e para uma redução da fatura, que, sejamos honestos, é mensal, anual, até o fim dos dias em que estamos a viver na nossa casa. Portanto, o potencial de crescimento, de poupança com o investimento nesta magnitude, que estaríamos sempre a falar em algo entre os 2.000, 4.000 euros a colocação de painéis, estritamente a colocação de painéis fotovoltaicos, implicaria ao longo do tempo poupanças muito significativas ao longo do período de vida destes tipos de equipamentos. Claro que nós temos de ter a noção de que é preciso adequar quer os nossos comportamentos, quer a dimensão dos painéis solares àquilo que são as nossas necessidades. Obviamente que se nós não passamos durante o dia tempo em casa e não temos a possibilidade de aproveitar a energia solar que é produzida pelos painéis, este investimento não será aconselhado. Obviamente que se o consumidor tem um consumo de X kWh, no máximo, é preciso dimensionar os painéis solares a colocar para aquela necessidade. Não existe, acaba por ser ineficiente e um mau aproveitamento dos recursos o sobredimensionamento das unidades de produção face às necessidades. E é preciso fazer este adequamento. Porque a verdade é esta: se os painéis solares não forem a melhor solução para si, outras soluções há de alguns investimentos que são significativos, mas também comportam grandes mudanças e grandes poupanças. Primeiro de todos, ressalva à vista é o isolamento, que não tratamos apenas do isolamento para o frio. Estamos agora a entrar numa época sazonalmente quente, o verão, e efetivamente muitos são os consumidores que passam muito calor nas suas casas que não estão confortáveis, nem de dia, nem de noite. E isto é uma situação que, com o isolamento mais adequado das fachadas, algo que pode ir desde os 1.500 euros aos 6, 7.000 euros, pode ter uma influência dramática na sua qualidade de vida. Porque quando falamos destes investimentos, não falamos só em retorno de investimento em termos estritamente financeiros, falamos também em qualidade de vida, falamos também em conforto térmico, falamos também em questões de saúde. Uma pessoa Exato. idosa não deve estar numa casa em que não está confortável no inverno nem no verão. Todos os anos morrem dezenas de idosos devido a calor. E a verdade é que o isolamento de fachadas, o isolamento das nossas casas, permite que esse calor não entre nas nossas casas. Ao não entrar, não tenho necessidades energéticas de, por exemplo, gastar no ar-condicionado, que, sejamos honestos, é também um excelente investimento. O ar-condicionado, como medida de climatização, permitindo quer o calor, quer o frio, para além da desumidificação que está inerente ao funcionamento destes sistemas, efetivamente é uma solução, é um ótimo investimento que permite durante todo o ano manter com a tecnologia mais eficiente que nós dispomos, as bombas de calor, que o ar-condicionado é uma bomba de calor em si mesma,
permite efetivamente manter durante todo o ano uma temperatura mais adequada para as nossas casas. É mais eficiente usar um ar-condicionado do que usar um aquecedor elétrico. Disso não haja a menor dúvida. Eu costumo dizer isto: o aquecedor elétrico é 100% eficiente. Toda a energia elétrica que entra no aquecedor é convertida em energia térmica, vamos chamar assim, para simplificar. A bomba de calor e o ar-condicionado é pelo menos 250% eficiente. Isto é, por cada kilowatt de eletricidade que recebe, entrega 2,5 kilowatts de, energia, de potência térmica, vamos chamar assim. Portanto, o investimento em ares condicionados, em bombas de calor, de aquecimento de águas e mesmo sistemas geotérmicos, que já estaremos a falar em algo mais elevado, pronto, são tudo bons investimentos. Obviamente são grandes investimentos, mas lá está. Não serão para todos. Aqueles que os poderão fazer, devem-no fazer, porque efetivamente vão ter um retorno muito significativo, quer em termos de financeiros, quer em termos de conforto e saúde térmica. Mas a verdade é esta: é preciso adequar. Não é preciso fazer todos estes investimentos. Um ar-condicionado, um mero ar-condicionado, pode ser tão. A instalação pode ser tão básica como custar 400 euros. O que é facilmente recuperável em 2, 3 anos de consumos elétricos, principalmente no inverno. No verão também permite ter um maior conforto para todas aquelas noites em que, francamente, não conseguimos dormir pelo calor. E se você não conseguir dormir, também não consegue trabalhar bem de manhã. E tudo isto tem implicações numa das outras. Por isso, o grande investimento também tem de ser parcelado, tem de ser, tem de ser identificado aquele que melhor corresponde para si, e depois é preciso encontrar as melhores soluções no mercado, obviamente, a melhor solução ao melhor preço. Portanto, João, é realmente aqui importante esta questão, olharmos para estas questões e principalmente pensar a médio e longo prazo, em termos de investimento e de poupança e focar realmente aqui no consumo eficiente de energia. Deixa aqui, e focaste numa questão relevante, que é, estamos numa altura do ano quente, o nosso verão, não só a energia como a água são aqui bens de primeira necessidade, e, e em Portugal temos cada vez mais ondas de calor e escassez de água. Como é que nós também podemos ser mais eficientes em termos hídricos e poupar energia? Madalena, outra excelente questão. Efetivamente, quando nós falamos, por exemplo, em pobreza energética, associada a ela também está a pobreza hídrica. E é fácil perceber porquê. Muitos dos nossos consumidores, por este Portugal fora, usam ainda motores de água para extrair água para rega, para uso doméstico, e obviamente todos esses motores são alimentados, por exemplo, em eletricidade. Isso quer dizer que existe um custo direto e uma reflexão direta na fatura de eletricidade do consumo de água que é tido. Isto já para não falar, que, obviamente, todo o sistema de abastecimento de água tem base e usa energia. Mas em termos domésticos, aquilo que é mais direto é a rega. São os motores de extração de água de poços, que são muito comuns fora das áreas metropolitanas. E, efetivamente, o uso da água, a escassez hídrica, é algo que nesta época deve preocupar os consumidores e que tem enormes repercussões naquilo que são os seus custos diários. E nesse sentido, obviamente que se qualquer consumidor tem um motor de rega e tem um poço, vai utilizá-lo. Isso é perfeitamente compreensível. Claro. Mas aqui a questão é como utilizar melhor a água. Fazer rega quando está mais calor lá fora é simplesmente desperdiçar quer água, quer É eletricidade. energia. Uhum. É possível, com pequeníssimos investimentos, na ordem dos 15, 50 euros, ter sistemas automatizados de domótica, como se chama, que permitam perceber quando é que o ponto de umidade da terra e das plantas que necessitam de rega e só utilizar a água durante o período em que está menos calor e quando é necessário. Depois, obviamente, a rega por gota é mais eficiente do que simplesmente um aspersor de aberto que debita apenas água de forma indiscriminada. A rega à gota implica haver um goteiro perto da planta que se pretende regar, que vai introduzir a água que é estritamente necessária. Ou seja, vai poupar na água do seu poço, porque o poço não é infinito, e pode ser sujeito a seca e a ficar sem esse recurso. E por outro lado, vai colocar o motor a trabalhar apenas quando é estritamente necessário.
todos os meses, durante o verão, são inúmeras as pessoas que me chegam à ADEC a questionar da sua fatura de eletricidade muito elevada no verão, sem compreender porquê. A primeira coisa que eu lhes pergunto é: você tem motor de água, não é verdade? E são poucas as vezes que eu falho, porque as pessoas não valorizam o motor de água. Pensam, é o motorzinho que está ali, pronto, liga só quando é preciso, mas a verdade é que uma avaria no motor, na boia que o controla, é suficiente para o pôr a trabalhar ininterruptamente. Eh, o encher e esvaziar muitas piscinas que recorrem a isso implica também muitos custos. E a rega. As pessoas regam muito, as pessoas têm as suas hortas, as pessoas têm os seus jardins, têm o gosto nisso. Mas isso também implica muitas vezes um custo muito significativo que não é acautelado a priori. Isto é, a pessoa não pensa no uso da água como sendo algo que se vai refletir na minha fatura de eletricidade. E por isso é tantas vezes tomada de surpresa. E é daí que muitas vezes nós referimos, é preciso fazer o perfil energético muito completo, muito amplo, caso a caso. Exatamente. E é caso a caso que nós também olhamos para todos os consumidores e já refletimos aqui sobre medidas de maior investimento, sobre esta poupança hídrica e energética, agora especialmente com foco no verão, mas também temos, no entanto, muitas famílias que não têm margem financeira para grandes investimentos. Como é que podem então começar com pouco dinheiro? Para sentir a diferença não só no conforto, mas na conta da luz. Portanto, temos no fundo aqui mudanças simples e acessíveis, como desligar os aparelhos em stand-by, como televisores, routers, carregadores. Neste caso, o consumo fantasma, que mesmo quando parecem desligados, continuam a consumir. Podemos usar fichas com outro interruptor, que no fundo resolve este pequeno problema e pode evitar desperdícios que podem ter uma representação entre 5 a 10% da fatura. Aproveitar aqui ao máximo a luz natural e agora estamos com muito bom tempo. É outra mudança sem custos. No verão, fechar realmente os stores, as janelas nas horas de maior calor, que ajuda a manter as divisões mais frescas, e reduzem a necessidade daqui da utilização do ar-condicionado ou de outros ventiladores. Outra medida de baixo custo é quando utilizamos a máquina de lavar a roupa, preferir a água fria, dado que com as temperaturas baixas conseguimos evitar um gasto extra de energia no aquecimento da água. Verificar aqui também a temperatura do seu esquentador ou termoacumulador, manter aqui uma temperatura entre os 50 e 55, que é suficiente para o conforto e evitar aqui consumos excessivos. E por fim, uma que até é bastante refletida num dos nossos inquéritos, no perfil energético, que no fundo é substituir as lâmpadas antigas por LEDs, que é uma forma rápida de poupança e que consomem muito menos energia e duram muito mais tempo. Portanto, apresentámos aqui também medidas de baixo custo e de fácil prática para todas as famílias, mas é importante aqui lembrar que estas medidas não são apenas investimentos para a casa dos consumidores. São investimentos na qualidade de vida, na resiliência face a estas mudanças climáticas, mas na própria valorização do imóvel e do conforto da casa. Portanto, uma casa energeticamente eficiente consome menos, custa menos, e vivemos muito melhor. E temos aqui alguns apoios, nomeadamente os balcões de habitação e energia, não é verdade, João? Que eu peço-te aqui para os apresentares, para dar a conhecer Exatamente, aos nossos com todo o consumidores. gosto. Mas deixa-me só reforçar o que tu disseste. Força. Muitas medidas de baixo custo são extremamente eficazes. Dou-te um exemplo muito claro. Falámos há bocadinho de isolamento. O isolamento não é só paredes. As janelas também são Claro. um elemento isolador do interior para o exterior. Mas da mesma maneira que no inverno nós falamos muitas vezes que as janelas e as portas permitem a entrada por correntes de ar do frio, que se vê lá fora, a verdade é que uma janela que não seja de corte térmico, uma janela mais tradicional, de alumínio, se o sol estiver a incidir sobre ela, vai permitir, vai fazer uma espécie de efeito de estufa com o calor que está lá fora. Fechar a persiana é um dos primeiros pontos que você deve fazer durante o dia para evitar que esse calor entre. Mas uma das soluções que caiu em desuso, mas que é extremamente eficaz para proteger estas estruturas do calor,
é a colocação de toldos. Uhum. Um toldo de retrato, um pequeno toldo de retrato, um pequeno. Ou até, olha, eu num atendimento em protocolo, um casal que não tinha possibilidades absolutamente nenhumas, queixava-se de uma porta de entrada, que a porta ficava muito quente e nem tocava nelas. Aquilo que eu aconselhei, e é uma medida de isolamento que dará para rir, mas é verdade, foi a colocação daquelas fitas plásticas contra moscas, da tonalidade branca, porque conforme fazem alguma sombra à porta, vão também ela permitir que a porta não fique tão quente. Exato, reflete calor. Exatamente. Portanto, há pequenas coisas, mesmo pequenas coisas, pequeníssimos investimentos, estamos a falar de nem meia dúzia de euros, que podem fazer toda a diferença naquilo que é o conforto térmico da casa. E isto leva-nos também ao balcão de habitação e energia. É um projeto da DECO, em parceria com as entidades, com os municípios e com as juntas de freguesia que têm estes protocolos connosco, onde nós abordamos quer os temas da habitação, quer da energia, caso a caso, em atendimento presencial, com os consumidores. A habitação, como falamos um bocadinho que a pobreza hídrica, as necessidades hídricas e energéticas são indissociáveis. Para a DECO, a habitação não existe sem energia e energia não existe sem a habitação. E quando falamos em habitação, falamos no espectro total da habitação. Falamos desde a análise da casa pura e dura em termos energéticos, aquilo que pode ou não ser melhorado, falamos em contratos de arrendamento, falamos no em crédito, falamos no em condomínio. Porquê? Porque tudo isto afeta o dia a dia do consumidor, as suas possibilidades financeiras e, portanto, acaba por influenciar todas as suas decisões. Dotar o consumidor de mais e melhores mecanismos para viver melhor nas suas habitações e poupar energia é colocar dinheiro nos bolsos dos consumidores que lhes permitam fazer depois face às outras, todas as suas outras necessidades. E é por isso que nós na DEC, nestes balcões, fazemos o perfil energético dos consumidores, apontamos quais são os apoios que existem ou não para as intervenções que são necessárias na habitação, quer ao nível nacional, municipal ou outros programas de apoio que existem, ajudamos nessas candidaturas, procuramos fazer um acompanhamento, uma monitorização do desenvolvimento da implementação das medidas que foram propostas e fazemos o encaminhamento dos consumidores para todas as entidades que possam ajudar. E efetivamente o consumidor necessita deste apoio. O consumidor precisa desta questão. A EVA, como bem sabes, é uma plataforma extremamente importante e os balcões não são algo que seja inconciliável com isso. Pelo contrário, são serviços complementares que a DEC tem todo o gosto em disponibilizar aos consumidores. Exatamente, a EVA, no fundo, funciona também como um mecanismo, e uma plataforma para apoiar os consumidores. No fundo, disponibiliza, informação e formação com conteúdos acessíveis sobre gestão de consumos, equipamentos eficientes, leitura de faturas, apoios e financiamentos. Tem também uma academia que oferece aqui aos consumidores 4 cursos interativos para aprofundar os seus conhecimentos e, no fundo, para colocar em prática estas medidas de eficiência energética. Já tem neste momento 1.600 utilizadores. E dar aqui também nota de que é com o trabalho conjunto que nós conseguimos avançar. Damos por término este ciclo de webinars da EVA. Convido todos os participantes a visitarem o nosso site, a reviver estes webinars para colocarem em prática estas medidas de eficiência energética. Agradeço desde já a vossa presença. A gravação deste webinar também será partilhada no nosso website e deixo aqui um momento se alguém tiver alguma questão, se não damos por término o nosso webinar. Muito obrigada, João. Acho que foi muito proveitoso este webinar. Eu é que agradeço e nunca se esqueçam, a DECO está e sempre estará ao lado dos consumidores em todas as matérias que sejam necessárias e que podem contar com o nosso apoio. Quer na EVA, quer nos balcões de habitação e energia, estamos aqui para o ajudar a fazer aquilo que ninguém o ensinou a fazer. O seu perfil energético, responder às suas necessidades, esclarecer as suas dúvidas. Muito obrigada a todos. Bem-ajam.